Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco quando ainda estamos prestando culto a Deus de forma online, mas contando com a sua participação. Você que está na sua sala, ou talvez no seu quarto, por questão de enfermidade, não é? Ou outra razão, você que não está na sua casa, mas está nos acompanhando através da mídia, que Deus possa abençoá-lo, porque você está nos abençoando, nos permitindo que prossigamos com as nossas transmissões da maneira como nós estamos fazendo, né? Estamos já começando a experimentar, a ideia de experimentar a nossa volta aos cultos presenciais através do culto da próxima quarta-feira, dia 16. Que o Senhor receba então o culto que ora nós vamos lhe prestar. Eu gostaria, irmãos, de passar, sempre eu dou esse tipo de palavra, nessa abertura, né? Primeiramente, dizer que nós estamos acompanhando, não poderia ser de outra forma, a situação desta pandemia no Brasil, e ontem, sábado, não é, a média dos óbitos, já nesse início de setembro, estava em 878, maior do que a do mês passado, que terminou em 592. O Rio de Janeiro, no entanto, continua com essa sua tendência de baixa, né, que para nós são notícias alvissareiras, mas de qualquer forma, até onde a gente pode perceber ou ver, a doença ainda continua, está aí, né, e sabe Deus ainda por quanto tempo, daí as necessidades de prudência que precisamos tomar. Queremos então, irmãos, mais uma vez falar então da próxima quarta-feira, quando vamos começar a nossa experiência dos cultos presenciais, pandemia, porque claro, nós antes já tínhamos muita experiência, né, em termos de culto. E lembrar aos irmãos, então, algumas restrições que precisam, infelizmente, acontecer. Eu disse naquele áudio que fiz, quando abordei pela primeira vez essa questão, que eu não estou preparado para isso, eu não tenho prazer nisso, não é? Porque a igreja é igreja e a gente acaba tendo aqui que restringir por causa das exigências que são feitas e, de certo modo, a gente vai deixando de ser igreja, não é? Deixa um pouco de ser igreja. Mas volto a pedir que ninguém fique tomando como parâmetro a igreja A, B, C e D, algumas que estão fazendo suas reuniões sem quaisquer tipos de distanciamento, de uso de máscaras e coisas semelhantes, mas cada igreja tem a sua própria realidade, não é? E as direções dessas igrejas assumem, obviamente, as responsabilidades que são pertinentes às nossas tomadas de decisões. Então, lembrando que na próxima quarta-feira, que nós não estamos fazendo inscrição, nós estamos aí aguardando quem quiser vir, há 100 vagas, não é? Eu não gosto de igreja ter vaga, é complicado, né? Há 100 vagas, não tem outro termo para se explicar melhor, mas eu creio que vai ser aí o suficiente. Se tivermos uma surpresa aí de passar, a gente vê o que pode fazer, não é? Seria até uma boa surpresa. Vamos lá. A primeira regra é mais de 16 anos, tá? Não pode ser com menos de 16. Se você tem 60 anos ou mais, você tem que saber, aí é só você que pode saber, eu não vou pedir exame médico de ninguém, obviamente, se o seu diabetes está sob controle, se a sua pressão arterial está sob controle, se você tem condições de ficar mais de 1 hora usando a máscara, né? Nós vamos ter muito cuidado com a questão do horário do culto, do prolongamento do culto, mas naturalmente entre 1 e 1 hora o culto vai levar. Teremos lugares marcados, como eu disse, 100 lugares, para observarmos os 2 metros de distância. Familiares, no entanto, que vivem na mesma casa, né, poderão ocupar uma vaga. O nosso departamento de recepção nos ajudará a sentarmos a partir daqui, da frente do púlpito, daqui para a porta de entrada, ou seja, os irmãos da recepção, à medida que os irmãos forem chegando, vão encaminhando os irmãos dessa forma, começando por essa bancada da frente até terminar com a bancada ali próximo da porta de entrada, porque aquela será a única porta de entrada. Esta porta lateral será tão somente para a saída, não se poderá entrar por ela. Os irmãos devem chegar com meia hora de antecedência, né, para nos ajudar nos procedimentos. Vai ter de haver a aferição de temperatura, e os irmãos já estão orientados que se o termômetrozinho lá marcar 37,
o irmão vai ter paciência, né? Mas não vai poder ficar, sem ficar zangado, né? O irmão vai ter que compreender isso, mas eu espero que ninguém vai ficar com 37, não. Chegar de máscara e permanecer com ela durante todo o culto. Os dirigentes, porque estarão mantendo distância da congregação e aqui entre eles, ficarão sem máscaras enquanto estiverem na plataforma do púlpito. Precisando sair, terão que colocar as máscaras também. Traga a sua própria garrafinha de água, para não usar o bebedouro da igreja. Não é nem que ele não vai estar funcionando, ele até vai estar, mas deve ser evitado, queridos. Para se ir ao banheiro, só em caso de muita necessidade, tá? Que é um fator complicado também. Quaisquer ofertas que os irmãos trouxerem serão deixadas no gasofilácio, que vai ficar próximo aqui à porta de saída, que, como eu disse, é a única saída. Ao terminarmos, aguardaremos a recepção a orientar a saída. Então, na hora que terminar o culto, serão os irmãos também da recepção que vão orientar os irmãos saírem, para que não saiam todos ao mesmo tempo, né? Liberando os bancos. E aí, irmãos, vem aquela coisa tremendamente chata, né, de se fazer, mas a gente é obrigado a fazer, de não haver cumprimentos, tá? Nada de apertos de mão e nem de abraço. Eu sei que a vontade vai ser muito grande, mas nos ajude, irmãos, e vamos orar para que isso passe logo, né, para que logo a gente possa ter mais aberturas em termos de restrições e aos poucos voltando às nossas atividades cultuais normais. Vamos então passar a direção do nosso culto ao nosso ministro de música. Bom dia, amada igreja. Estamos voltando aos poucos, como o pastor falou, com as ressalvas aí, com as orientações, né? As devidas orientações. Mas, meus irmãos, creio que não teremos problema, pastor, porque só em pensar que a oportunidade que a gente está tendo agora de retornar, tempo que a gente ficou distante, mas de retornarmos com as devidas precauções, eu acredito que não teremos problemas, porque é uma bênção de Deus a gente poder cultuarmos juntos e dentro aqui do tempo. Enfim, vamos com sabedoria, pedir a Deus a sabedoria de Deus para fazermos então esse nosso retorno. Meus irmãos, o tema do culto dessa manhã é: vivamos debaixo da graça de Deus. Vivamos debaixo da graça de Deus. Eu convido a igreja para lermos o texto de Filipenses 1, do 9 ao 11. E aí está uma das armas para vivermos debaixo da graça de Deus. Esta é a minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Louvemos a Deus com o hino 363 do Inário para o culto cristão. Sê minha vida, ó Deus de poder. Todas as minhas fontes estão em Ti. Salmos 87, 7. Sê minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do Teu ser. Se é noite ou dia, Tu és minha luz, Tua presença meus passos conduz. Sê minha fonte de todo saber,
pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou teu filho, ó Pai sem igual. Em mim habita, Senhor divinal. Ó soberano do reino eternal, hei de chegar à vitória final, ser o primeiro no meu coração, ser minha vida, ser minha visão. Amém. Leamos o texto de confissão juntos. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4, 16, nosso momento de oração, participemos juntos, irmãos. Continuamos a fazer, irmãos, o que temos feito até então, fazendo anunciados que os irmãos transformam em orações, em preces, colocando-as diante do trono da graça de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Deus com a gente, mediante Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo, aceita a nossa declaração de que te amamos, em que pesem as nossas limitações humanas. Esses ainda são os tempos do Covid-19 que nos impedem de nos reunirmos como tua igreja em nosso templo aos domingos. Porque és misericordioso e compassivo, ajuda-nos a mantermos-nos unidos como corpo vivo de Cristo, tua igreja. Ensina-nos a voltarmos aos nossos cultos presenciais. Obrigado a Deus nosso Pai, em nome e no amor de Jesus, porque tu nos livraste da pior de todas as calamidades, a perdição eterna. Obrigado pelos que estão vencendo esta pandemia e pelos que, por causa dela, descobriram que em Jesus Cristo o nosso Redentor vive. Quantos aprenderam e ainda estão aprendendo nesses dias ruins que estamos vivendo sobre os falsos telhados sob os quais estavam se abrigando, estavam vivendo sob eles confiantes, mas eles foram arrancados. As garantias que haviam sido dadas acerca deles foram falsas e vazias, e por isso eles foram incapazes de suportar o ímpeto esmagador deste furacão que veio e virou o mundo de ponta cabeça. São duras as realidades que nos cercam. Esta pandemia, uma cidade violenta, com tanta desonestidade, mentiras, corrupção, desorganização no governo. Sabemos, Senhor, que elas nos acontecem porque a humanidade nega o juízo de Deus, ridicularizando-o, quer por meio dos que negam a existência de Deus, quer por meio daqueles que encaixam Deus nas suas preferências e imaginação. Mas como tua igreja, Senhor, nós temos contribuído para isto, ao contribuirmos com as nossas atitudes para o mundo, não para que o mundo acabe não conseguindo ver direito a realidade do juízo de Deus e começa a ver a ira de Deus como uma ficção intimidatória para servir os interesses das igrejas
e não porque esse juízo realmente existe, e que o não se buscar a misericórdia divina vai fazendo com que a vida se torne numa espécie de cadafalso. Descobrimos, Senhor, por causa desta pandemia, o quanto estávamos dependentes de calendários, de eventos, de estruturas e do tempo. Nós queremos voltar ao nosso tempo. Temos saudades dele, mas pedimos que tu nos ensine a voltar, dispostos a fortalecermos nossos relacionamentos contigo, à luz dos nossos relacionamentos uns com os outros. Sem ti, Senhor, sem ti não suportamos a dor, deixamos-nos abater pela doença e tememos a morte. Então, por causa da vida que tu nos dás, te pedimos misericórdia, misericórdia, misericórdia. Não, Senhor, não fazemos quaisquer exigências, jamais ousamos dizer o que deves fazer. Estamos prostrados perante a tua sabedoria e justiça incomparáveis, pedindo pelos que estão neste mundo, neste bairro, em nossas casas, feridos, quebrados, solitários, isolados, despossuídos, perdidos, precisando ser alcançados pela tua compaixão, inclusive através de nós, tua igreja. Com tua ajuda queremos anunciar que o remédio para a pior de todas as pandemias, a da perdição eterna, já existe e que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Misericórdia, Senhor. Misericórdia dos que por causa desta pandemia e outras razões estão enfermos, sentindo dor, tristeza, enfrentando a depressão e o estresse. Tem misericórdia dos que vão morrer ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão e a saudade. Tem misericórdia dos que já estão passando por isso. Faz justiça, ó Deus, aos que se aproveitam desses dias para usufruir vantagens financeiras e políticas, aos que negociam a moral da nação, que sintam o peso da tua mão e se arrependam enquanto há tempo. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Dá sensibilidade ao nosso presidente, aos governadores, aos seus ministros, aos nossos políticos. Dá sensibilidade aos que, sem precisar, estão recebendo o auxílio do governo, mas olha os que estão sem fontes de ganho, Senhor, os que precisam e ainda não receberam esta ajuda. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faz-nos entender que a diversidade étnica é uma das maneiras de nos mostrar a beleza do seu amor por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas e assistirmos aos drogados e aos necessitados. Tem piedade da raça humana. Dá em tua sabedoria a iluminação aos que estão trabalhando por vacinas e remédios outros que possam levar à cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, serventes, funcionários da administração, que lutando nos hospitais, nos centros de saúde para salvar vidas, estão colocando suas vidas em risco. Tem misericórdia do teu povo, comprado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador absoluto, Jesus Cristo. Por isso te pedimos por tua igreja que sofre na Etiópia. Apesar de ser de maioria cristã ortodoxa, ter uma comunidade evangélica ou protestante forte e ter um presidente pentecostal e o relacionamento entre os cristãos e os 33% de muçulmanos ser quase tranquilo. Notícias do último dia 8, terça-feira passada, dão contas de que uma milícia chamada de os Bacharéis, formada por jovens da etnia Oromo, quase todos muçulmanos,
acusando os cristãos de terem assassinado um cantor dessa etnia, acusação para a qual não há quaisquer comprovações, saíram atacando casas de cristãos, independente das denominações, nas regiões de Zivai e Chansmahai, de porta em porta, armado de revólveres, de machadinhas e facões. Feriram gravemente dezenas de cristãos e degolaram vários deles. Casas e lojas cristãs foram incendiadas e o temor de que ataques como esse se repitam toma agora conta da região. As associações e conselhos cristãos da Etiópia estão pedindo orações no afã de que isto não venha se tornar num banho de sangue, favorecendo a grupos extremistas de agirem. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas ou com os gemidos dos nossos corações. Vamos nos reportar, queridos, a nossa lista de enfermos, de acordo com a letra que começa o seu nome, não é? Você tem lá os nomes que estão sob a sua responsabilidade, sobre o seu ministério da oração. Fale com Deus sobre eles. Peça a Deus em relação a eles. Se você já tem repetido esses nomes, não tem importância. Repita-os de novo. Mas leve isso, queridos, como um privilégio que o Senhor nos dá, de nos envolvermos assim com o sofrimento dos outros e cumprirmos a sua palavra de chorar com os que choram. Vamos orar. Agora vamos orar por nós mesmos, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, vamos pedir pelos que estão ao nosso lado, se estamos sozinhos, vamos orar por alguém cujo nome, cuja pessoa vem agora na nossa mente. Sempre terminamos o nosso momento de oração, orando com o conselho missionário que nos traz então informações sobre parceiros, parcerias, que nós colocamos diante do Senhor para socorrer os nossos missionários, as entidades com as quais nós ajudamos e mantermos assim o privilégio, irmãos, de fazer parte também desta obra missionária. Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas.
elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos, foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Então, amigos e irmãos, chama a atenção nesse vídeo, principalmente, a criança vendida e pela própria mãe. Nem importa o valor, pois filho e pessoa alguma deve ser vendido por preço nenhum. Conversei esta semana com o pastor Robson, diretor do Lar Batista Sorém, ali no estado do Tocantins, e ele informou que o bebê vendido por R$20 está agora com 2 meses de vida e já começando a crescer como criança forte e saudável. Ações desse tipo acontecem graças ao resgate missionário feito através das Cristolândias e dos lares batistas como o do Tocantins. Ações desse tipo só podem acontecer graças às ações e ofertas missionárias do povo de Deus em todo lugar. Abraços fortes ao pastor Robson e à família missionária do Lar Batista Sorém, que é uma das parcerias missionárias desta igreja. Que Deus os abençoe. Abraços fortes às nossas Cristolândias, inclusive a de Campo Grande, com a qual muitos irmãos aqui da igreja se têm envolvido. Oremos. Senhor, muito obrigado pela existência das Cristolândias e pelo excelente trabalho que tem realizado. Agradecemos pela existência do Lar Batista Sorém, que tem apoiado esta tão grande obra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja, então, para lermos o texto de louvor e consagração. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2:11. Louvemos a Deus. Antes de louvarmos a Deus com o hino 330 do Inário para o culto cristão, vamos ouvir o anúncio, da nossa união de casais na Igreja em Ação.
Exatamente isso, irmãos, muito mais do que um encontro, muito mais do que uma palestra, muito mais do que um estudo, né? O que o irmão Eduardo tem trazido para nós, em termos de família, tem tido uma utilidade, tem sido de uma utilidade realmente quase que indizível, né? Só o Senhor sabe as consequências de procurarmos atender aquilo que é colocado diante de nós. Irmãos, nós estamos agora nesse momento para celebrarmos o privilégio da contribuição, para agradecer mais uma vez a Deus o milagre da contribuição, o fato de que o Espírito Santo de Deus está distribuindo o dom da contribuição, que é um dos dons do Espírito, né? E por isso, há irmãos que com felicidade, com alegria, estão mantendo a vida financeira desta igreja em tempos de pandemia de forma sadia, irmãos. E nós só temos que agradecer ao Senhor, mas obviamente agradecer também os irmãos que estão se deixando tocar, envolver, não é? Pelo Espírito. E esse momento, quando vamos louvar ao Senhor, aproveite a oportunidade para rever as suas contribuições, pensar nas outras, no que você ainda vai continuar dando, não é? Nos recursos que Deus está lhe proporcionando para isso, sempre, queridos, com gratidão no seu coração, e entendendo que se o irmão não se abrisse à ação de Deus, o milagre da contribuição não aconteceria. Vão aparecer aí então os quadros com os números das contas da igreja, a maneira de você poder então alcançar os fundos financeiros da igreja com a sua contribuição. Vamos louvar então ao Senhor. Descansando no poder de Deus. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Salmos 37, 7. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Vamos fazer a leitura dos aniversariantes da semana, pastor?
Cremilda Azevedo Ribeiro Martins, Elival de Souza Nunes e Maurílio Lemos de Carvalho, dia 13. Aline Tavares de Lima Martins, dia 14. Caroline de Souza Campos, filha dos nossos missionários. Ela está na Argentina, dia 15. Glauber de Almeida Monteiro, dia 16. Adriana Monteira dos Santos Lopes de Almeida e Luiz Vieira da Cunha, dia 17. Franklin Rezende Rodrigues, a criança Isabela Ventura Nunes, Pamela Kathleen da Silva Milese, Rosana Paula Fuli da Rosa da Silva, Rosemary Fernandes de Oliveira Francisco, no dia 18. No dia 16, estão celebrando 20 anos de vida conjugal, irmãos Lourenço e Liliana. Neste dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se num jardim, tudo porque mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver o novo brilho em seu ser. Muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Pai amado, Pai querido, nós somos imensamente gratos por estarmos mais uma vez nesse momento, podendo elevar os nossos pensamentos a Ti, Deus, levar a nossa voz a Ti em adoração. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que Tu tem nos dado de servir. Abençoe as famílias, abençoe os aniversariantes da semana, que sejam, enfim, muito abençoados por Ti. Tenha um dia maravilhoso, Senhor Deus, na Tua presença, cada um deles. Abençoa-nos, Senhor Deus, para continuarmos ouvindo a Tua voz, que dentro em breve o Teu servo nos trará nessa manhã. Nós então agradecidos somos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Eu acho que vai ser uma surpresa. Eu acho não, tenho certeza que vai ser uma surpresa. Mas eu convido a igreja em espírito de oração para que ouçamos o recado da Laís Carvalho. Ela vai cantar para nós expressão de louvor. Sob o brilho intenso
peito bate forte um coração. Bate um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morreu. Enfrentar a lida até chegar ao fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morreu. Ele é Jesus, a minha luz. Ele é Jesus, a minha luz. Está feito o convite, hein, Laís Carvalho, para nos trazer mais um louvor. Deus abençoe sua vida e a vida da sua família também. Leamos o texto de proclamação e edificação. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tito 3, 7. Pastor Valdemir Alves da Silva, nos trazendo a celebração da palavra. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no Evangelho segundo São João. Vamos ler 2 textos, mas todos no Evangelho de João. O primeiro texto é João, capítulo 16, versos 23 e 24. João 16, 23 e 24. E o segundo texto, João 15, 7. Mas vamos ler primeiro João 16, versos 23 e 24. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. E eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Agora vamos lá para João, capítulo 15, verso 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, a oração envolve essencialmente questões íntimas, e eu diria até lugares íntimos.
Daí Jesus dizer: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Mateus 6:8. Eu creio que isso aqui resolve uma questão interessante. Qual é o lugar mais importante da casa? Talvez alguns digam: é a cozinha. Não, é a sala de estar. Não, querido e querida, o lugar mais importante da sua casa é o seu quarto. Então não se esqueça disso, cuide sempre bem do seu quarto. Não deixe o seu quarto virar bagunça, não deixe o seu quarto virar tumulto, porque se você tiver que orar em segredo, o que Jesus diz é: primeiro vá para o seu quarto. Aquele é o lugar onde você repousa, onde você descansa. E naturalmente, como orar significa buscar o descanso e o socorro de Deus, então o seu quarto deve estar sempre associado a isto. Nem sempre os resultados das nossas orações deverão ser mantidos em segredo, mas as situações nas quais oramos, situações aflitivas, às vezes de grandes dúvidas, em boa parte das vezes devem permanecer como questões íntimas. Sempre estamos, meus amados, tendo informações acerca de orações que são atendidas, que alguns gostam de dizer milagrosamente atendidas. Algumas dessas informações são histórias contadas sobre respostas às orações e, lamentavelmente, mais folclóricas do que espirituais, mas há mesmo aquelas que, sem dúvida, são exemplos maravilhosos do socorro de Deus. Mas porque sempre temos de ouvir sobre orações que dizem não são atendidas, a gente fica cismando e perguntando: por que é que Deus atende o pedido de uns e não atende o pedido de outros? Jesus disse o que João relatou: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. João fala de uma oração que é atendida, bem como deixa claro que há orações, então, que não são atendidas. Mas então, qual é a oração que o Senhor Jesus nos diz que sempre é a oração atendida? Aquela que for pronunciada em seu nome, aquela que é feita por causa do seu nome. Esta é a condição primeira, sine qua non. Pode haver situações onde até que alguém ore sem pensar ou sem conhecer Jesus, mas o seu coração está tão honestamente, tão sinceramente em busca de Deus, que Deus provê a resposta. Pode haver esse tipo de exceção, mas em termos cristãos, irmãos, a regra é esta: toda oração tem que ser feita no nome de Jesus, por causa do nome de Jesus. Às vezes há alguns irmãos que começam a fazer as suas orações e vão orando, e chegam no final e esquecem de falar em nome de Jesus. Normalmente eu falo, quando eu percebo que ele não vai dizer, eu digo, em nome de Jesus. É claro, irmãos, que isto já nos deve colocar atentos ao nos lembrarmos que é o Senhor Jesus quem também diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nenhuma oração pode ser atendida se não for feita no nome de Jesus, mas nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7:21. Se não entrará no reino dos céus, no sentido de fazer parte dos novos céus e da nova terra, obviamente não tem como entrar já no reino dos céus, no sentido de ter suas orações chegando ao trono da graça de Deus aqui nesta terra. Então o que o Senhor Jesus diz sobre o que vocês pedirem, vocês receberão, é uma verdade sacrossanta, mas que precisa ser compreendida dentro de um contexto. Um pouco antes, Jesus já falara sobre isto, mas de uma outra maneira.
se vocês permanecerem em mim. Se vocês ficarem unidos comigo, é a ideia do texto grego. Jesus diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido o que vocês quiserem. À luz disto, meus amados, à luz disso, a oração não é respondida por ser mais pungente, mais dramática, mais rica em palavras bonitas. Há cristãos com esse tipo de problema. Escutam as orações que são feitas aqui e acolá e de repente começam a pensar que a oração que é respondida é aquela que se faz com palavreados ricos em termos linguísticos, em alguns casos com coreografia e tudo. Não, eu não estou falando da oração feita no momento de desespero, quando as lágrimas teimosamente descem pela face, nos momentos de dor, quando nós buscamos o socorro e nos esvaziamos de nós mesmos e aí choramos, soluçamos e levantamos as mãos para o alto e até gritamos por Deus. Mas eu falo sim das orações pré-determinadas, aquelas que já têm hora e lugar para acontecer e nas quais o que parece é que de repente há pessoas que conseguem ter o poder de preparar a agenda de Deus, como se isto fora possível, mas não é. As nossas orações, meus amados, precisam ser, antes de tudo, feitas de maneira pessoal, trazendo os nossos assuntos, as nossas preocupações e intercessões diante de Deus, sem nos esquecermos de que as respostas que nós pedimos estão sob o crivo daquilo que Jesus disse e diz. Em meu nome, mas se as minhas palavras permanecerem em vocês. Isto faz toda a diferença. Quando a oração é feita em nome de Jesus Cristo, à luz da sua palavra, ela é sempre aquele tipo de oração da qual você pode dizer: olha, Senhor, eu coloquei diante de Ti todas as minhas necessidades, os meus pensamentos, os meus sonhos, o meu clamor. Faça então o que for melhor para mim. Olha, Senhor, se não for conveniente o que eu te pedir, pode riscar o meu pedido, pode modificá-lo ao teu jeito, mas que a tua vontade seja feita. Não os meus descaminhos, mas os caminhos teus, como está em um dos nossos hinos. Se as minhas palavras permanecerem e estiverem em vocês, nós os que nos dizemos, queridos, queridas, seguidoras de Jesus, jamais podemos perder de vista o fato de que na oração jamais existe lugar para o egoísmo ou para a visão de uma bênção que seja apenas para o nosso círculo pessoal. Claro, sempre há de se ter lugar em nossas orações, as orações que precisam, que devem ser feitas em nosso próprio favor. Mas quando elas são feitas apenas em nosso próprio favor, nós já estamos indo contra esse princípio deixado por Jesus. A minha palavra tem de estar em vocês. Sempre tem de haver, na minha oração, na sua oração, também um lugar em favor do outro. Senhor, eu quero ficar bom. Não apenas para que eu tenha energias, não apenas para que eu deixe de ter dor, mas, Senhor, eu quero ficar bom em Teu nome, para ter energia, para não sentir mais dor e poder servir as pessoas que estão padecendo de dores e que estão se sentindo fracas. Senhor, abençoa minha criancinha, ela está tão doente, abençoa meu filhinho, minha filhinha, Senhor, não permita que ela morra. Mas lá dentro você está pensando apenas no quê? Na sua satisfação de pai e de mãe, que naturalmente deseja isso, no mal-estar que a criança está sentindo, mas tem que haver, queridos, isso é um exercício, a gente tem que treinar isso, tem que haver nesse momento aquela oração que diz: porque, Senhor, se ela ficar boa, eu vou consagrá-la ao Senhor, eu quero que ela cresça para ser uma bênção para as outras pessoas.
Mas às vezes na nossa angústia, na nossa humanidade, nas nossas limitações, nós estamos apenas vivendo aquele momento por nós mesmos. E Deus, na sua misericórdia, né, tantas e tantas vezes nos atende. Mas às vezes, quando não nos atende, nós ficamos meio perdidos, né? E temos que nos lembrar da palavra do oráculo de Deus que diz: pedimos e não recebemos, porque nós pedimos apenas para os nossos próprios deleites. Ah, Senhor, ora a moça e o moço, ajude-me a encontrar o noivo ou a noiva que eu preciso, porque eu estou doido para casar. Eu não quero ficar solteirona, eu não quero ficar solteirão. Eu diria que nada mais justo, querido, para uma moça pedir isso e para um rapaz pedir isso. Mas o moço e a moça que tem a palavra do Senhor Jesus, que está nesta palavra, esse moço, essa moça não vai orar pedindo um casamento só por causa da vontade de casar, ou porque tem medo de ficar solteirão ou ficar solteirona. Com honestidade, tal moça, tal moço, há de orar: ajuda-me, Senhor, a encontrar alguém com quem eu possa me casar, para que juntos nós possamos formar um lar que te sirva, Senhor, um lar que mostre às pessoas que um lar onde Deus está, há lutas como em todos os lares, mas há vitórias. É um lar que há de haver também lutas, batalhas, mas será sempre um lar de esperanças. Um lar que há de ser uma bênção para as famílias em crise. Não, nada errado. Nada errado pedir em nome de Jesus: Senhor, me ajuda a conseguir a ter a minha casinha, a ter isso e aquilo, porque eu preciso, porque a minha família precisa. Mas o estar nas palavras de Deus fará quem está orando assim pedir também: Senhor, eu preciso de uma casa. Eu preciso de uma casa própria, eu preciso ter a minha própria casa. Mas, Senhor, eu quero ter uma casa para que ela tenha portas abertas para o necessitado. Eu quero fazer da minha casa um oásis para aqueles e aquelas cujas vidas secas pelo deserto da vida precisam ser socorridos. Eu quero ajudar com o que me deres para abençoar com o que tu vais me dar. Sejamos francos, irmãos, mas andar neste caminho, caminhar por estas veredas, não é fácil. A coisa pode ir se complicando, que às vezes é melhor não pedirmos nada. Se vocês permanecerem em mim, ficarem unidos comigo, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e lhes será concedido o que vocês pedirem. É isso que o Senhor Jesus nos diz. Esta palavra de Jesus em nós é o que nos faz aprender sobre a preocupação dele, do Senhor, com a expansão do reino de Deus para a salvação de todos. Essa palavra de Jesus em nós é o que nos faz aprender sobre a preocupação dele, Jesus, com a obra de Deus, com a manutenção da igreja, com o se levar a bênção de Deus a outros e a outras. Quem ora tendo esta palavra em sua vida, pode ter certeza que a sua oração será então subscrita inteiramente pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, que é quem intercede por nós, nos ajudando a orar, porque nem orar como convém, não é? Nós sabemos. Meus amados, na maior parte das vezes, a oração deste pastor de vocês não foi além deste pedido. Meu Deus, me permita ter sabedoria para estar em Ti, Senhor, para que Tu estejas em mim, para que eu fique na Tua palavra, porque eu preciso me encher dela, porque é disso que eu mais preciso. Não ouso pedir mais nada. Concordo plenamente com as palavras de Alfred Tennyson, poeta e nobre inglês, quando ele disse: mais coisas acontecem, mais não no sentido de mal, né? De muitas. Mais coisas acontecem por causa da oração do que este mundo é capaz de imaginar. Como deve doer, irmãos, o coração de Deus em ver o enorme número de pessoas que, se dizendo cristãs, estão sendo tapeadas, enganadas em termos de oração.
Como deve doer o coração do Senhor Jesus ver quão grande é o número dos que declaram sua dependência de nomes intermediários na sua busca pela graça de Deus. Pessoas que procuram a Deus em nome desse ou daquele outro nome, que não o nome dele, do Senhor Jesus Cristo, único mediador entre Deus e o homem, numa flagrante violação da palavra de Deus, trazendo as pessoas que isso fazem, trazendo para as suas vidas, para as suas sociedades, nas sociedades as quais vivem, sérias consequências. Como deve doer o coração do Espírito Santo ver grupos que se auto-intitulam de evangélicos transformando esse maravilhoso privilégio, o de orar, em verdadeiras panaceias místico-esotéricas. Grupos definidos pelo teólogo Lourenço Rega como a zona cinzenta do mundo evangélico. Gente que faz das suas reuniões de oração um espetáculo de magia e sensacionalismo, onde está ficando cada vez mais difícil saber o que é de fato uma reunião evangélica e o que é uma reunião de baixo espiritismo. Isso para não falar do comércio em nome da fé, uma das formas mais ímpias de mercado que se pode conhecer. Mas lá estão eles. Lá estão eles atraindo sempre mais e cada vez mais milhares de pessoas, cada vez mais inquietas e imaturas, afastando-as do evangelho puro e simples, pois elas até pensam que estão encontrando Deus, só que não percebem que, como os dependentes das drogas, estão ficando cada vez mais dependentes das manifestações espetaculares, dos cultos shows que as nutrem, mas não da palavra pura, mas sim de uma palavra falsificada com o emocionalismo somente, de forma que se percebe nessas pessoas, algumas das quais cultas secularmente, falando, em termos seculares, que eu estou falando, cultas em termos seculares, mas se percebendo nessas pessoas um afastamento cada vez maior da reflexão, do raciocínio, que são os elementos indispensáveis nos que verdadeiramente cultuam a Deus em espírito e verdade, e assim podem conversar com Ele. Sem dúvida dói. Dói muito na Trindade Divina ver que em igrejas como a nossa, onde poderíamos experimentar as benesses maravilhosas da oração evangélica, bíblica, real, nos fazendo cada vez mais em comunidades da graça, ver o quanto esta nossa não disposição para orar, essa não disposição de orar em muitos dos nossos, está tornando a nossa pregação, está tornando o nosso ensino de que há uma vida nova, de que há uma vida diferente para os que se rendem a Jesus Cristo. Na verdade, irmãos, numa espécie de utopia, cada vez mais, até fazendo que as igrejas se encham de pessoas, mas de pessoas cujas vidas não estão realmente transformadas. Se muitos entre nós que não oram passassem a orar, esse nosso anúncio profético acerca de um novo céu, de uma nova terra que se aproximam, não soaria assim tão insosso, tão descontextualizado, como tem soado. Esse descuido, esse desinteresse pela oração, que quando praticada nos leva a querer nos unirmos a Cristo, esse descuido e desinteresse nos tem levado a presenciar o desinteresse pela pérola de grande valor, que é o Espírito Santo, agindo de fato em favor de cacos de vidro quebrados, de vidros quebrados pela manipulação humana. Quanto a estas palavras do nosso Mestre e Senhor, se vocês permanecerem em mim, permanecerem unidos comigo, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e lhes será concedido o que vocês pedirem. O quanto essas palavras, irmãos, podem transformar nossas vidas, nossas histórias, o nosso cristianismo.
Disse bem o pensador cristão evangélico Jeffrey Bach, a oração é essencialmente a expressão do nosso coração que anseia por amor. Na verdadeira oração, não é tanto a lista de nossos pedidos que importa, mas é o nosso desejo profundo de nos unirmos a Deus da forma a mais completa possível, porque aí as coisas, segundo os planos de Deus, vão acontecer. Sim, é na nossa união com Deus que encontraremos sempre as respostas necessárias às nossas orações, e aí as nossas vidas serão coerentes com aquilo que nós passamos a ser, quando pela graça de Deus nós podemos crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. A saber, representantes como filhos de Deus e templo do Espírito Santo por meio de Jesus Cristo, desta mensagem insubstituível que é a mensagem do Evangelho, que, entre outras coisas, tem a ver com o Deus soberano, criador, mantenedor de todo o universo, incomensurável, indescritível em sua majestade, no entanto, ser ao mesmo tempo o Deus que ouve as nossas orações, que ouve as nossas súplicas, os nossos pedidos, porque o nome de Jesus está em nossas vidas, e assim nós estamos unidos a Ele, Jesus Cristo. Uma das coisas mais profundas, irmãos, na chamada doutrina da justificação, e que Paulo, com a maestria que ele tinha, não só pela sua capacidade pessoal, mas porque também tinha a ver com a ação de Deus na sua vida, é o fato de que na doutrina da justificação, quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Ele não me vê. Ele olha o Filho dele, Ele está vendo em mim Jesus Cristo. Ele está vendo em você o Filho dele, Jesus Cristo. E por isso, é como, quando você pede, é como se Ele, Jesus, estivesse pedindo. E aí não há como Ele se recusar. Mas é preciso essa realidade, para que o próprio Deus veja Jesus em nós, Ele tem de estar em nós. Nós temos que procurar, irmãos, fazer com que isso seja possível. E é claro que isso não é impossível, apesar da nossa humanidade e das nossas limitações. Mas já que o Espírito Santo de Deus, em nossas orações, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não fique desanimado, não. Há esperanças para as nossas orações, em nome e por causa de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Vamos então, queridos, para a parte final do nosso culto. Vamos ouvir a declaração final, depois petrarmos a bênção e as palavras finais. A graça seja com todos vocês. Hebreus 13, 25. Aí, irmãos, não foi só a declaração, foi a interpretação da bênção. Vamos repetir, então? Vamos. A graça seja com todos vocês. Amém. Hebreus 13, 25. Amém. Isso. E o que é que nós dizemos no final dos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueça da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. E agora eu estou acrescentando. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas, socorrer os drogados, os necessitados. Porque entramos para adorar e saímos para servir. Não estamos saindo ainda das nossas reuniões, mas já saímos, né? Das nossas casas, servindo sempre.